E a palavra que está no meu coração está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pensa num versículo tremendo. Certamente você já deve ter ouvido falar desse versículo porque é um versículo muito conhecido. Mas ele tem lições aqui que são de grande valia para a nossa vida. Então a gente precisa meditar em cada parte do versículo, que é uma receita, né, uma fórmula que Deus está dando para o povo de Israel, como que o povo vai ser atendido e a terra vai ser sarada. Primeiro, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está se referindo especificamente ao povo de Israel, que chama por ele, que clama por ele, que intercede por ele, ok? Que chama pelo meu nome, se humilhar. Aí você percebe uma qualidade que Deus está exigindo do povo de Israel e que nós devemos também levar isso em consideração para a nossa vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ou seja, se quebrantar, nós nos prostrarmos diante do Senhor, nós nos humilharmos diante de Deus. É interessante que a própria Bíblia fala para nós que o humilde Deus exalta, mas o soberbo Deus abate, né? Constantemente a Bíblia nos ensina a se sujeitar a Deus, a descer diante de Deus, a se humilhar diante do Senhor, né? E você vê que Deus está exigindo isso do povo. Vocês têm que se humilhar. Por que é interessante nós nos humilharmos diante do Senhor? Porque em alguns momentos a prepotência, o orgulho, ele tenta dominar o nosso coração. Ele tenta manipular a nossa alma, sabe? Algumas vezes a prepotência vai dizer: você consegue sozinho, você vence sozinho, você pode sozinho. É o teu conhecimento, é o teu dinheiro, é a tua influência, é a tua fama. Constantemente você vai ver que pessoas arrogantes e soberbas, elas não procuram a Deus. Pessoas que são muito prepotentes, elas se acham autossuficientes. Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou ouvir Deus? Eu não preciso. Eu confio em mim. Eu resolvo do meu jeito, sabe? E se existe uma coisa que Deus não suporta, é arrogância, é soberba, é prepotência. Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde, sabe? Então ele está exigindo isso do povo para que o povo se aproxime diante dele com humilhação, se prostrando, se rendendo, reconhecendo o quanto Deus é grande e o quanto eles são pequenos. A gente precisa aprender isso, a chegar diante do Senhor se humilhando, rasgando as nossas vestes. Óbvio que é num sentido espiritual, né? Você não vai pegar tua roupa e rasgar, apesar que Israel fazia isso no Antigo Testamento, quando constantemente faziam para mostrar o seu tipo de sacrifício que estavam oferecendo a Deus, né? Mas eu falo no aspecto espiritual, você rasgar sua alma, você rasgar suas vestes, seu coração, seu espírito, você se prostrar diante do Senhor, sabe? Reconhecer o quanto Ele é grande, reconhecer que você é pequeno e Ele é todo poderoso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, orar e buscar a minha face. Às vezes a gente quer receber de Deus, mas a gente não tem entrega de oração. Às vezes a gente quer resultado, mas a gente não faz propósito, não jejuamos, não oramos, não buscamos a face de Deus. É muito fácil a gente querer do Senhor aquilo que nós não plantamos. A gente precisa buscar, a gente precisa clamar, interceder, se envolver em oração, se envolver em propósito, para que haja resposta do céu sobre a nossa vida. É o próprio Deus falando: a fórmula é essa, o caminho é esse.
Sabe quando a pessoa fala assim, pastor, como é que eu faço para ter resposta de Deus? Como é que eu faço para ter intimidade com Deus? Como é que eu faço para ter isso e isso de Deus? Deus está dando caminho aqui. Se humilhar, orar, buscar a minha face, passa tempo com Deus orando, passa tempo com Deus se envolvendo no clamor, na oração, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Você vê que está tudo isso, está tudo conectado no mesmo pensamento, né? Porque não adianta você orar e continuar no caminho mal. Não adianta você orar e continuar no caminho mal. Jejuar no caminho mal. Buscar a face de Deus, mas no caminho mal. Não tem sentido. Se você quer se relacionar com Deus, ter respostas do céu, você tem que se converter dos seus maus caminhos. E só há conversão por meio do arrependimento. Você tem que se arrepender. Reconhecer que o caminho que você estava era um caminho que estava te distanciando de Deus. Você precisa entender isso. Porque se você não entender, você não se arrepende. Reconhecer o seu estado espiritual, a sua fraqueza, o quanto esse caminho te levou para longe de Deus. Reconhecer que as coisas não estão como deveria estar. Então, meu amigo, se converte dos seus maus caminhos. Porque não basta apenas você se humilhar, orar, buscar. Tem que converter, tem que ter arrependimento. Tem que ter mudança, tem que ter comportamento diferente. Ok? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, aí Deus fala o resultado. Ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus dá um resultado mostrando para eles o seguinte: se a gente clamar, se converter do mau caminho, se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração. Segundo, Ele vai perdoar os nossos pecados. Terceiro, Ele vai sarar a terra. Ele vai entrar com resposta para aquilo que a gente precisa. Ele vai curar a terra de todo tipo de esterilidade que ela esteja sofrendo, todo tipo de problema que esteja sobre. Ele vai resolver, Ele vai trazer paz, Ele vai restaurar a terra. Entende? É no sentido de quando eu sigo esse caminho, eu planto nesse caminho, eu reconheço quem Deus é para a minha vida, Ele reage sobre mim, trazendo paz, Ele sarando a nossa terra, trazendo cura para a minha alma, trazendo libertação na minha mente, perdoando meus pecados, sabe? Restaurando a minha vida. Mas eu preciso seguir esses princípios que Deus deixou. Orar, se humilhar, se converter dos maus caminhos e buscar a face de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra. E que palavra é essa que nos alimenta, que nos direciona para o caminho que o Senhor mesmo tem preparado. Abençoe essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que ficou comigo aqui até agora ouvindo essa palavra. Que essa palavra entre no seu coração com transformação, com cura, com libertação. Dê ela um dia extraordinário. E tudo que está fora do lugar, que o Senhor coloque no lugar e traga a restauração que ela precisa. Eu oro pedindo a bênção, a libertação, a cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, concorda que mais gente precisa ouvir essa palavra. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo na setinha do YouTube e compartilha com um amigo, com um colega, com teu parente, teus primos, tua família. Manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai ser um intercessor do meu ministério. Pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta. Mãe de Paz tem sido uma bênção na minha vida e eu queria de alguma forma deixar uma semente no seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você vai poder estar acessando para estar fazendo aquilo que Deus colocar sobre o seu coração, tá bom? Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende o poder da palavra de Deus e o quanto você quer que essa palavra seja divulgada em várias plataformas e alcance o maior número de corações possíveis, tá bom? Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Manhã de Paz com uma palavra tremenda para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, orar,
se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.